Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez aqui para estar fazendo mais um vídeo, trazendo a palavra de Deus nesse dia de quarta-feira, 10 de junho de 2020. Hoje eu venho trazer uma palavra que se encontra no livro de João 1, a seguir. Pega um pedaço, ainda uma parte em 2, João 1 e João 2, que diz assim a palavra de Deus: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Deus Pai maravilhoso, Deus lindo, Deus bom, Deus que tudo podes, és tu, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai. Pois só tu, Senhor, és merecedor de honra, de glória, de exaltação, de louvor, meu Deus. Ó Senhor dos exércitos, meu Deus, meu Pai, eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes, Pai, agir de maneira que não convém, de maneira que não te agrada, Deus. Me perdoa em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, em nome de Jesus. Esteja cuidando de todos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Precisamos, Pai, do teu amor, precisamos da tua misericórdia, dos teus cuidados, precisamos da tua correção, pois tu corrige aqueles que tu ama, Pai. Ó meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que já fez e tudo que ainda vai fazer em minha vida. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, Senhor, em me usar, Senhor, como canal, como instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, fala através de mim, Senhor, fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, pois nada somos sem Ti, precisamos do Teu falar, do Teu guiar, Senhor. Precisamos de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus aqui ela nos relata, que devemos pedir perdão, a Deus, que Deus nos perdoa quando erramos e reconhecemos nossos erros e pedimos perdão, usando o nosso advogado fiel, nosso Salvador, Jesus Cristo, para estar levando essa palavra para o nosso Pai, Deus, o Pai Todo-Poderoso. E aqui embaixo nos fala sobre essa questão que aquele que não diz que não peca já está mentindo, já está mentindo. Porque todos nós somos pecadores. Não há um justo aqui na terra. Todos somos falhos, todos pecamos, todos erramos. Todos nós erramos. E se a gente falar que não pecamos, aqui Deus está nos falando, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se a gente falar que não pecamos, a gente está falando que Deus é mentiroso, que Deus mente. Deus não mente, Deus é o Todo-Poderoso. Então Ele deixa em sua palavra que nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos. Mas, a partir do momento que a gente reconheça nosso erro, nossa falha e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, Deus é justo. Aqui Ele nos fala, se confessar
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá vendo? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar, né? E nos purificar de todo pecado, né? Toda injustiça. Deus nos purifica, nos transforma. Mas temos que reconhecer as nossas falhas, né? Temos que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. É através de Cristo Jesus que Deus nos perdoa. Por isso não devemos esquecer disso. Através de Cristo Jesus, Deus nos perdoa e Ele é justo, né? E nos perdoa. Quem que não erra? Todo mundo peca, né? Muitas vezes a pessoa pensa que pecar, né, é só matar alguém, roubar alguém, né, se prostituir, fornicar, mas não é só isso. A pessoa, quando ela ira, ela já está pecando. Quando ela mente, ela já está pecando. Ela está sendo falsa com outro, ela já está pecando, né? Todas essas coisas é pecado, é erro, né? Tudo isso é erro. Então, assim, o que devemos fazer é reconhecer nossos erros, nossas falhas e buscar em Deus, né, libertação para essas práticas, dessas práticas. Para Deus estar nos libertando, estar nos purificando desses pensamentos, dessas práticas, né? E buscar viver uma vida diferente, né? Porque assim, quando aqueles discípulos de Jesus chegou acusando aquela mulher, né, querendo apredejar aquelas mulheres, Cristo falou o que para aqueles homens? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecados, todos. Não era só aquela mulher que tinha pecado, todos tinham aquele pecado, só que Cristo não a condenou, entendeu? Não a condenou. Mas ele falou que para que aquela mulher fosse e não pecasse mais, entendeu? Fosse e não pecasse mais. Então assim, Deus nos perdoa sim, quando a gente reconhece nossos erros, nossas falhas, Deus nos perdoa. Mas a gente tem que buscar também estar nos purificando desses pecados, dessas falhas, né, e viver diferente na presença de Deus. A gente tem que estar reconhecendo e buscando estar na presença de Deus e viver uma vida diferente, não pecando mais. Não pecando mais. A gente não pode dar continuidade a uma vida de pecados constante e não reconhecer e não buscar mudanças, né? Muitas vezes é difícil lidar até mesmo com os seres humanos, as pessoas, né? Deus nos fala em uma passagem que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Primeiro, amai a Deus acima de todas as coisas, e abaixo, amai ao próximo como a nós mesmos. E não é fácil amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é uma verdade, que o ser humano é uma espécie difícil de lidar com ela, muito difícil. Eu sou ser humano, eu sei o que é o ser humano. É difícil, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente ira, né? Às vezes a gente fala o que não é para falar para o outro, né? A gente já está pecando, porque é difícil, não, é muito complicado lidar com o ser humano, né? Mas o que podemos fazer? Podemos estar buscando em Deus, né, sabedoria, discernimento para saber lidar com essas, né, situações adversas que a gente vive, inclusive com o nosso próximo, que às vezes dá vontade de fazer totalmente o contrário daquilo que Deus nos recomenda, né, que é amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a verdade, por conta da dificuldade, né, que encontramos muitas vezes de lidar com certas pessoas que muitas vezes quer prejudicar, entendeu? O outro de alguma maneira, quer levar vantagem sobre o outro de alguma maneira, e isso acaba deixando a gente decepcionado, tristes, às vezes irado, né, ao ponto de falar coisas, até mesmo fazer coisas que não devemos fazer nem falar, né? Mas quando a gente busca estar
nos caminhos de Deus, nos caminhos de Jesus Cristo, Deus vai nos ensinando maneiras de lidar melhor com essas situações e não pecar, né? E não estar irando, não estar mentindo, sendo falsos, né? A gente busca melhores, né? Melhores maneiras de lidar com as pessoas, de lidar com o nosso dia a dia, né? E viver uma vida diferente, viver uma vida diferente, né? E isso a gente encontra aonde que encontramos isso? Nos caminhos de Jesus Cristo. Só encontramos essas coisas, essa libertação, essa cura, esse direcionamento pelos caminhos certos, né, correto, reto, nos caminhos de Deus. Não temos outro meio de encontrarmos essas mudanças. Porque o ser humano, volta a falar, o ser humano é uma espécie difícil, muito difícil. Mas Deus muda, Deus transforma. Deus pode todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas, né? A partir do momento que confiarmos nele, que entregarmos verdadeiramente a nossa vida, né, a Deus, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a gente entrega nos caminhos de Jesus Cristo, Deus vai nos moldando, nos transformando, né? Mas precisamos reconhecer nossos erros, nossas falhas. Muitas vezes a gente pensa, mas que nada, só foi um pecadozinho assim. Nós seres humanos não temos que estar pesando nossos pecados, os pecados, sabe? Não temos que estar fazendo isso, de maneira alguma. Quem vai falar que se foi grande, se foi pequeno, sabe, julgar, é Deus, nós não. Independente, é pecado e ponto. Entendeu? E temos que estar reconhecendo essas falhas, esses erros e buscar em Deus mudança, transformação. Entende? Não é ficar, mas fulano, pessoa A, pessoa B pratica tal coisa, isso aqui é nada diante daquilo que o outro comete, que nada. É pecado e ponto, é erro e ponto. Não temos que estar pesando, falando isso aqui é menos, isso aqui é mais. Quem vai decidir isso é Deus. Quem vai resolver se é pequeno ou grande é Deus. Deus é que vai julgar. Só existe um, né? Um juiz. Nós somos ouvintes. Temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso é o que temos que fazer. E deixa Deus. Deus é que resolve. Tá certo? Isso é o que é verdadeiramente. E essa é a palavra de Deus que eu trago hoje, né? Pra gente buscando mudanças, reconhecer nossos pecados, nossas falhas e buscar mudanças em Deus, tá? Nesse dia difícil do qual nos encontramos atualmente, não está sendo fácil, mas quando a gente se entrega nos caminhos de Deus, busca vivendo a palavra de Deus, Deus vai nos fortalecendo, nos alimentando, nos guiando, nos protegendo de toda investida, de tudo que é ruim, tudo que é seta, tudo que é palavra de maldição. Deus nos protege, em nome de Jesus. Quando cremos nisso, confiamos nisso, as coisas acontecem a nosso favor, positivamente falando, a nosso favor, né? Tá difícil? Tá. E como que não está? Mas maior do que tudo isso aí é o nosso Deus, o Criador de todo mundo, todas as coisas, Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maior do que tudo isso que estamos vivendo atualmente, e o que já vivemos antes, e o que com certeza vamos viver, né, daqui para frente, né? Deus é maior do que tudo isso aí. Então devemos confiar que temos um grande Deus, um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, e tudo Ele fará por nós. Basta que acreditamos nele, confiamos, temos fé e nos entregamos verdadeiramente nos caminhos dele e obedecemos, né? Isso é muito importante, né? Vamos então ouvir o que essa palavra está nos falando aqui nessa manhã, né? Vamos estar reconhecendo nossos erros, nossas falhas, seja ela qual for,
né? E pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus é justo, fiel, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa, Ele nos cuida sempre. Amém? Que Deus abençoa a todos, todos, em nome de Jesus.